Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 47, intitulado A Grande Pergunta. Eu sou Rodrigo Lima e farei o estudo com vocês. Vamos lá? Capítulo 47. A Grande Pergunta. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Disse Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Emmanuel começa seus comentários, seus ensinamentos. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre, divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Esses são os ensinamentos de Emmanuel, neste capítulo intitulado A Grande Pergunta. Meus irmãos, há pouco tempo comemorávamos a Páscoa. Lembrávamos, nós como cristãos, do sacrifício que Jesus fez por todos nós, para manter vivos seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de caridade. E o que faz Emmanuel com esses ensinamentos? De um simples trecho, de uma simples frase, ele consegue nos arrebatar pensamento, nos adverte, nos chama a atenção. Como ele tem esse poder de ensinar. E nos convida a refletir, nos convida a ter essa atenção. A atenção aos ensinamentos da Boa Nova, aos ensinamentos que Jesus proferiu. Pouco importa a nossa condição social, pouco importa o nosso gênero, se são homens, se são mulheres, pouco importa a nossa convicção religiosa. E ao ler esse trecho de Emmanuel, imediatamente me vem à memória a parábola do semeador. Eu insisto nessa parábola porque ela serve como paradigma. Ela, assim como as demais, ela é importantíssima para o nosso dia a dia. Não esperemos, meus irmãos, como nos convida Emmanuel, pelo um fato, por um chamado direto, por uma doença, por uma perda, ou como ele fala
no próprio texto, pela morte do corpo, chegar a esse ponto. Devemos dar o pontapé inicial imediatamente. Tão logo, assim como ensina a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ele não esperou uma oportunidade. Ele simplesmente saiu a semear. Muitos de nós esperamos por dádivas, por bênçãos divinas, sem sequer sabermos se somos merecedores, se merecemos essa bênção. Já se perguntaram? Eu me pergunto muitas vezes. A lei divina, afinal, ela é a seguinte: a cada um por suas obras. Esta é o resumo, é a síntese da justiça divina. E esta fala não sou eu que estou inventando. Ela está lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A cada um por suas obras. Então essa pergunta que Jesus fez, ela nada mais é do que um convite do Mestre para nos questionarmos, para refletirmos, para buscarmos uma reforma íntima. E percebam que, como todos os ensinamentos dele, essa pergunta ela é atual. Afinal, todos os ensinamentos de Jesus são marcados por uma característica denominada atemporalidade. Elas vigem para toda uma era, e não apenas para o momento que elas foram pronunciadas. Muito pelo contrário, naquele momento a população, os ouvintes não estavam preparados. Daí o porquê de muitas das falas de Jesus serem pronunciadas por parábolas. E uma aflição me surge quando eu faço essa pergunta. Saber e não fazer. E agora? O que falta? Nós sabemos que temos que fazer, mas não colocamos em prática. O que falta? A resposta é bem singela. Vontade. E sou eu que diz? Não. É justamente a resposta que está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A questão tão difundida por todos os palestrantes espíritas, a questão 909. Já dizia Leon Denis, lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o pensamento é a maior potência do universo. E quando nós temos esse pensamento aliado à vontade, ele impulsiona o querer. Essa afirmação do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, ela vem para corroborar que os espíritos da codificação nos ensinam lá na questão 845 do Livro dos Espíritos. Lá, eles nos falam de forma bem concisa e direta que não existe arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Então, unindo ao ensinamento de Leon Denis, vontade e querer. Vontade é querer, porque a vontade é a maior potência do universo. Vontade é poder. Lembrem-se disso. O próprio Emmanuel, numa outra obra desta mesma coleção, chamada Vinha de Luz, lá no capítulo 70, intitulado Guardemos o Ensino, outro convite para a reflexão, ele nos adverte, abre aspas, a maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. Olha quão profundo é. Leon Denis, nesta mesma obra que eu acabo de citar, O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele nos expressa que o nosso adiantamento é obra nossa, ou seja, para nós evoluirmos, temos que colocar em prática, temos que iniciar os ensinamentos de Jesus. É obra nossa. A evolução é obra de cada um.
Nessa belíssima obra, ele também nos fala que não basta crer e saber, nós temos que vivenciar a crença. Se você crê, vivencie, coloque-a em prática. Aí sim nós estaremos construindo a nossa obra, construindo o nosso adiantamento. Outra reflexão que me vem é a palavra Senhor. Se eu digo que Jesus é meu Senhor, eu tenho que agir como sendo meu Senhor, obedecendo, auxiliando, pondo em prática os ensinamentos que ele proferiu. Não é verdade? Fazendo, no final das contas, a tão sonhada reforma íntima. Não pensemos que porque estamos doando cestas básicas, doando esmolas no sinal, auxiliando uma pessoa conhecida, nós estamos dando um passo na senda evolutiva. Afinal de contas, Deus julga mais a intenção do que o fato. É justamente o que nos ensina os Espíritos da Codificação na questão 747 do Livro dos Espíritos. Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, meus irmãos, o convite nos chega das diversas formas, diariamente. Não esperemos uma doença, uma morte, não exijamos demais. Iniciemos muitas das vezes de forma humilde, com serviços humildes, serviços simples, servicinhos, sem menosprezar o termo da palavra. Serviços pequenos. Façamos de forma imediata. Não fiquemos nos poréns, nos mas. Façamos o que Jesus nos convida a fazer e não o que queremos. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 48. Muita paz para todos nós.